acerca dos que seguem a Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 57, diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um homem: Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Jesus disse a outro homem: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro homem: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, eu te louvo, te exalto e glorifico o teu santo nome. Meu Deus, porque só tu és Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Rei, nosso pastor, nosso presidente, nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou por nós, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, perdoou os nossos pecados, nos santificou, nos tornando pecadores, mas pecadores remidos, lavados e remidos no teu sangue, no sangue do Cordeiro, no sangue santo do Filho de Deus. Pai querido, nos abençoa, nos dá vitória, faz maravilha, Pai, fortalece, renova aqueles que estão iludidos, enganados, pensando que servir a Deus é desta maneira ou da maneira que muitos têm ensinado e têm pregado, iludindo o povo, enganando as pessoas, levando as pessoas a um sentimento de mundo, de permanência neste mundo, de vida, de ambições, de ganância. Ah, soberano, nós somos preparados e chamados para morar no céu. Não é para morar aqui nessa terra, mas é para morar no céu, para a salvação, para a salvação. No nome de Jesus, Pai, eu te peço a bênção, a vitória, o teu poder, o teu Espírito. Aleluia. Então vejamos bem. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. Jesus lhe disse: Essa raposa tem covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus respondeu desta forma, se o homem respondeu bonito, né? Emotivo, alegre: Seguiste-ei para onde quer que fores? Ele não sabia o que estava falando. Obviamente que ele não sabia o que significa seguir a Jesus, e ainda mais dizendo para onde quer que Jesus fores. Porque se ele soubesse o que estava falando, ele não falaria. Porque seguir a Cristo não é para qualquer um. É um chamado específico que só o próprio Deus separa para o reino dele, para o reino de Jesus Cristo. Porque Jesus é o rei do reino dos céus. Ele se tornou o rei do reino dos céus. E seguir a Cristo não é para um homem mortal, qualquer um, comedor de feijão. Não, não é para qualquer um, pecador. Não, tem que ser santo. Então Jesus respondeu para ele, desmotivando, combatendo a empolgação, o interesse e a ambição dele, porque ele disse isso para Jesus porque havia contemplado os milagres da multiplicação do peixe, o milagre da multiplicação dos pães, o milagre das curas, o milagre, que Jesus tinha feito vários milagres. Então ele respondeu dessa forma. Ele respondeu não era porque ele estava interessado em seguir a Jesus, mas ele queria ser beneficiado, ele queria ficar de bem, queria obter coisas deste mundo. Tanto que Jesus observou o espírito que estava nele, que era de bens. O espírito que havia nele queria ter bens, queria ter propriedades, queria ter casas, moradia, cavalos, carros, essas coisas do mundo, essas coisas desta terra. E Jesus não chamou os homens deles para isso, apesar que no Brasil os homens de Deus estão fazendo assim, estão ensinando assim.
Estão ensinando as pessoas a terem carro, terem casa, né? Estão andando como raposas. Parece mais raposa ensinando o evangelho do que imitando a Jesus, do que apóstolos de Jesus, do que pastores de Jesus. Só ensinam o povo a se iludir. Mas é porque eles querem arrancar dinheiro daqueles que são consagrados, eles consagram para arrancar dinheiro das pessoas. Eles não estão interessados em ouvir, obedecer a Jesus Cristo. Eles querem fazer as coisas do jeito deles, escolhendo passagens que mais agradam para fortalecer o ego deles, para enriquecer o bolso deles, porque os pastores no Brasil só trabalham por dinheiro, só trabalham pelo dízimo, só trabalham pelas ofertas. Eles não trabalham para Deus, eles trabalham para Mamon, eles trabalham para o diabo, usando as escrituras. São falsos profetas, são enganadores. E Jesus, vendo a cobiça e o interesse desse homem, disse: olha, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho para si. Mas o Filho do Homem, eu, Jesus Cristo, aqui neste mundo, não tenho aonde reclinar a cabeça. Tanto que Jesus nasceu numa manjedoura, e ao contrário do que muitos dizem, que Jesus morava em praia ou que tinha casa, isso é mentira. Isso é mentira desses ureudos. Jesus não tinha nada disso. Jesus não parava em um lugar que ele só vivia evangelizando. A infância de Jesus foi correndo com medo de ser morto pelos reis, que entendiam de maneira errada as coisas do céu e achavam que Jesus ia tomar o trono deles. Então Jesus começou a correr e sofrer logo na infância. No nascimento de Jesus morreu várias crianças por causa dos homens, por causa do mundo. E a perseguição continuou. A perseguição continuou. Então Jesus ficou muito tempo pulando de cidades, morando em lugares distantes, estando no anonimato. Jesus cresceu no anonimato praticamente. Só se fala dele com 12 anos e depois não se fala mais dele. Só com 30 anos, quando ele começa o seu evangelho, quando ele ficou no anonimato até os 28, 29 anos. Ninguém conhecia Jesus. Ele ficou no anonimato, porque perseguiam ele. Porque Jesus não pregava, não ensinava a viver, enriquecer com as coisas desse mundo. Jesus pregava enriquecer dos tesouros celestiais, das riquezas celestiais. Ser cheio do Espírito Santo, obedecer a Deus, viver para Deus, viver para o Pai. Jesus ensinava isso. Então ele ficou no anonimato muitos anos. Jesus ficou no anonimato muitos anos, com medo de ser morto, porque os pais o protegiam, o escondiam da sociedade. Essa é a grande verdade. Ele ia para a escola, mas não se manifestava. Ele estudou na escola, mas ele não se manifestava, porque ele não podia se manifestar. E mesmo no início do seu evangelho, tinha coisas que ele dizia para os discípulos: não fale nada para ninguém. Alguns milagres que ele fez, ele disse: olha, não fale para ninguém, porque não chegou a hora ainda. Eu estou no anonimato, estou evangelizando, mas eu estou começando meio que no anonimato, estou saindo do anonimato agora. E este homem chegou para Jesus dizendo que seguiria Jesus para onde quer que Jesus fosse. Ele não sabia o que estava falando. E o pouco que sabia era com pensamentos deste mundo, querendo ter casa, querendo ter casa. Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Os passarinhos têm ninho, as raposas têm o covil para se esconder, para dormir, para repousar. As raposas têm covil. Assim são os homens, os pastores de hoje, eles têm covil deles. Os ministérios hoje são os covil de raposas. Os passarinhos têm ninho para si, em cima das árvores, para descansar, para produzir. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Então ele disse para esse homem: olha, as raposas têm covis. Até as raposas no mundo têm covis. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue tudo que tem neste mundo. Então o outro disse: Senhor, Jesus disse ao outro homem: segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Este outro tinha outra desculpa. Queria enterrar o pai. Queria que... Uns dizem que estava havendo um enterro, outros dizem que eles estavam esperando os pais morrer para poder ir seguir a Jesus. Pouco importa o que ele estava esperando. Pouco importa. Jesus mandou ele seguir a ele. Jesus chamou-o para seguir a Jesus. E quando se fala de seguir a Jesus, não está falando de dar. Jesus não está prometendo casa nem carro para ninguém, não. Seguir a Jesus da forma que Jesus andou. Seguir a Jesus é andar no exemplo de Jesus. Seguir o exemplo. Seguir o exemplo de Cristo. Ele não mandou seguir o exemplo de Abraão, não. Ele não mandou seguir o exemplo de Abraão. Abraão teve 2 filhos. O primeiro ele mandou para o deserto para morrer. Foi um homem abençoado? Foi. Mas ele fez merda. Ele fez cagada.
Se houvesse a lei de Moisés, ele tinha sido expulso. Se houvesse a lei de Moisés, ele tinha sido expulso. Não havia lei. Ele fez aquilo. E quando deu o dízimo, foi o dízimo que ele pegou dos despojos da guerra. De uma guerra. Foi dízimo do coração. Foi dízimo para se justificar perante aquele rei lá, rapaz. Tem nada a ver com Cristo. E outra, ele não crucificou Isaac coisa nenhuma. Ele foi tentado, ele crucificou foi um cordeiro que apareceu no meio do mato. Porque se ele crucificasse Isaac, ele estava cometendo bruxaria. Ele estava cometendo bruxaria. E tem muitos cometendo bruxaria com dinheiro nas igrejas. Nas igrejas desses mercenários que existem por o Brasil. Esses mercenários mandam o povo sacrificar o que elas têm, o dinheiro que elas têm, e elas estão cometendo bruxaria. Isso não é sacrifício a Deus. Esse sacrifício é o diabo, é o Satanás. Então Jesus mandou seguir a ele. Ele disse que não ia esperar enterrar os pais. Jesus disse, olha, deixa os mortos enterrar os mortos. Deixa o mundo enterrar o mundo. Deixa o mundo como o mundo está. Você vem e me segue. Deixa o diabo do jeito que ele está. Deixa os pecadores enterrar seus pecadores. Você segue-me. Jesus não mandou seguir a ninguém. Mandou seguir a ele. Não mandou seguir nem a Moisés, que foi um exemplo para nós. Um exemplo do começo até o fim. Moisés foi exemplo do começo até o fim. Não teve ambição nem cobiça alguma. Não teve riqueza nem nada. Foi o maior exemplo de Cristo foi Moisés. E Jesus não mandou seguir a Moisés. Jesus disse, segue-me. Ele não quis. Ele recuou, porque os homens nesse mundo querem ser ricos, querem ter as coisas, querem ter bens, só que às custas dos outros. Às custas dos outros. A política é às custas do povo. Os empresários é às custas dos trabalhadores. Todo mundo quer ter as coisas às custas dos outros. Ninguém quer ter pouco com justiça, com igualdade. Ninguém quer ter pouco, quer ter muito, porque para adquirir muita coisa tem que passar perto de alguém, tem que lesar alguém, tem que ultrapassar alguém, tem que roubar de alguém. Então Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos. E eu vou ter que parar o vídeo porque é 12 minutos já e não dá para pregar a segunda parte, o 61 e o 62. Então, os pastores no Brasil têm que tomar vergonha na cara, parar de ensinar mentira para o povo, parar de enganar o povo. Parar de enganar o povo, prometendo o que Jesus não prometeu. Mandando servir a Deus de forma que Jesus não ensinou. Só ensina o povo a servir de maneira errada. Mas porque eles querem tirar dízimos e ofertas do povo. Porque são mercenários. Porque são mercenários. Não segue a Cristo nem segue o velho mandamento. Porque se você segue o velho mandamento, você tem que seguir tudo que está escrito lá. E como Jesus é a porta, e é a porta estreita, não é a porta larga, muitos não seguem a Jesus. Então cada um faz o que quer, cada um abre o seu ministério e faz o que quer. Mercenários, repito, mercenários, que não têm vergonha. Mercenários, corrompidos de demônios, empesteados de demônios. Mas o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para queimar todos estes demônios, para exterminar todos os demônios no fogo do inferno, Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus.